Bom, agora vamos para a zona 3, tá? A zona 3, ele classificou aqui embaixo como também é o nervo facial do ramo mandibular, tá? Como que nós localizamos essa região? Geralmente, tá? Eu gosto de colocar na comissura do lábio 2 centímetros para trás e 2 centímetros para baixo e marcar. Essa é a região, tá? Que passa o nervo facial do ramo mandibular. Ou seja, é onde tem a depressãozinha aqui na mandíbula. Você coloca o dedo e você sente essa dorzinha, tá? Então essa é uma das grandes áreas onde às vezes o paciente, você vai fazer uma lipo de papada e aí se você machuca essa região, dá pitose do lábio, tá? Mas tem tratamento, tá certo? Bom, com a New Face você vai passar os fios por cima dessa região, tá? Na região de gordura, então é bem tranquilo de estar fazendo. Como a gente viu na figura anterior, ó, mostra onde que passa o nervo. Ele passa à frente do masseter, tá? E aí ele vai havendo um adelgaçamento do SMES, e aí ele vai e sobe para a região de lábio, tá bom? Bom, então nós vimos que a terceira zona de perigo, que é a zona que geralmente mais acomete problema. Por exemplo, se você vai fazer uma aplicação de enzima nessa região para emagrecer o jaws, a gente sabe que não pode aplicar enzima nessa região, porque se pegar esse nervo, o nervo é gordura, tem baía de mielina, então você degrada o nervo e provoca a pitose, tá certo? Outra coisa que pode acontecer quando você aplica toxina botulínica em cima desse nervo, também causa pitose, tá? Então olha lá como é que a gente localiza, ó, 2 centímetros atrás da comissura labial e 2 centímetros abaixo. Então você localiza e coloca um raio de 2 centímetros para ter uma margem de segurança. Vamos para a zona de perigo número 4, é o ramo bucal do nervo facial. Então ele passa nessa região, você vê o triângulo, né? Passa mais ou menos no meio do triângulo da bochecha. Geralmente, para você lesionar esse nervo, ocorre geralmente nas cirurgias plásticas de ritidoplastia, onde o cirurgião plástico ele descola toda a face, puxa e remove uma faixa na região posterior que sobra o tecido, tá? Então, nesse tipo de cirurgia que acontece de você lesionar esse nervo, tá? Então, é muito difícil você lesionar com os fios, porque você tem uma camada muito grossa, né? Uma camada geralmente aqui avantajada de gordura, tem um conforto maior para você estar colocando os fios. Então, é bem difícil mesmo ter uma proteção do SMES, tá? Mas se você lesionar, o que acontece? O paciente, ele sorri só de um lado, né? E aí, pela imagem, quem olha essa figura acha que o problema está do lado esquerdo do paciente, onde na verdade o problema está do lado direito, tá? Então há uma hipersinestesia do lado esquerdo, como se o paciente tivesse um excesso de sorriso só de um lado, tá? Há uma descompensação. Então, como fica exagerado, fica parecendo que a lesão está do lado esquerdo, onde na verdade está do lado direito. Então aqui mostra o triângulo da bochecha, né? Você vê que lá no final do triângulo passa o ramo da mandíbula, tá? Passa o nervo facial, o ramo mandibular, e no meio do triângulo passa o ramo bucal do nervo facial. Na visão transversal, você nota, olha o tamanho da espessura, né, do tecido subcutâneo, do tecido gorduroso. Então é por ali que a gente vai passar o fio. Então tem um conforto muito grande para passar, tá? E acima do triângulo você tem 2 músculos, que é o músculo zigomático menor e maior. E se você machuca esse músculo, tá? Você causa essa alteração também do sorriso. Olha, na região mais embaixo do triângulo,
Se você lesionar próximo ao lábio inferior, aí você tem que ter um cuidado maior, porque ele passa a veia e a artéria facial. Agora vamos para a zona de perigo número 5. Então agora nós vamos entrar nas zonas da face, na região central da face, né? Então você pede para o paciente olhar para você, e aí você vai olhar a pupila dele, que é aquele pretinho dos olhos, e aí você vai traçar uma linha imaginária, tá certo? Na parte superior da órbita dos olhos é onde você vai sair o nervo supraorbitário e ao lado o nervo supratroclear. Na região inferior, 1 centímetro abaixo da órbita, nós temos o nervo infraorbitário, tá? E na região de mandíbula, tá? 1 centímetro da borda para cima, nós temos o nervo mandibular. Então, ele considerou a zona de perigo número 5, essa primeira zona aqui em cima, que é onde passa o nervo supraorbitário e supratroclear. Nessa imagem você vê uma visão por cima, onde os nervos supraorbitário e supratroclear, eles emergem da calota craniana e adentram dentro do músculo corrugador. Se você lesionar a região de supraorbitário e supratroclear, o que vai acontecer é uma dormência ou uma disestesia dolorosa nessa região. Sabe quando você cruza as pernas por muito tempo e começa a formigar? É aquela sensação que você vai ter. Então você vai ter na região de couro cabeludo, na região mediana frontal, no dorso do nariz e na pálpebra superior. Agora nós vamos para a 6ª zona de perigo, que é a zona infraorbitária. Essa zona já é muito comum para nós que é cirurgião dentista, nós trabalhamos muito com essa zona. Se ela fica 1 centímetro abaixo da borda do rebordo orbitário, tá? Na linha imaginária passando pela pupila. Se você lesionar essa região, você também vai ter uma dormência nas regiões da asa do nariz, pálpebra inferior e lábio superior. Então o paciente vai sentir um formigamento. E agora, para finalizar, nós vamos para a zona de perigo número 7, que é o nervo mentoniano, que fica a 1 centímetro da borda da mandíbula. Tá? Então geralmente a gente coloca o dedinho aqui e sente, né, o buraquinho. Tá? E aí, se você lesionar essa região, também você vai ter uma dormência na mucosa, na parte dérmica do lábio inferior e também na região do mento. E aqui vai um bônus que o livro não te ensina. Então, na região próximo ao nariz, tá? O nervo facial, quando ela ramifica nessa região, junto com a artéria, nessa região do nariz, ela chama artéria angular. Tá? E quando você preenche com um ácido hialurônico nessa região que a gente chama de CK4, você está pisando em casca de ovos. Porque se você preencher muito, tá? Você vai comprimir a artéria angular e é onde causa muita iatrogenia. E aí você obliterando vai causar isquemia na ponta do nariz, isquemia no lábio superior. E aí você vai entrar num quadro de necrose, tá certo? Trabalhando com fios, dificilmente você vai obliterar a artéria angular, tá certo? Então aqui é uma breve revisão. As zonas de perigo então são 7, né? Descrito no livro as zonas faciais de perigo, onde o primeiro é o grande nervo auricular, que para nós está longe, a gente não passa nessa região, mas é importante você saber que ali não pode brincar, tá? Depois vem para a parte medial da face, são todos fazendo parte do nervo facial, só que aqui em cima chama ramo temporal, depois é o ramo mandibular e por fim o ramo bucal. E por fim os outros 3 passam na região mediana da face, numa linha imaginária passando pela pupila, vindo da região de órbita superior até a mandíbula, onde aqui em cima você vai pegar o nervo supraorbitário e supratroclear, depois o infraorbitário e por fim o mentoniano.
Então é importante você entender no retorno do seu paciente se ele relata alguma dormência, né? Se você vê às vezes o lábio caído, né? Você vê uma ptose de sobrancelha, você vai saber que ali você lesionou o nervo, tá? Mas tem tratamento, né? Geralmente dentro de 4 meses, com uma medicação correta, o nervo regenera e volta ao normal, tá certo? Beleza. E aqui é interessante você fazer esse exercício, ou seja, essa figura é do livro do meu conterrâneo Altamiro Flávio, que eu recomendo, tá? No livro de toxina botulínica, ele mostra o passo a passo. Você pode ir desenhando na sua face e escrever, né? Vai desenhando e escrevendo no caderno. Então é importante você desenhar cada músculo, olhando no espelho, tá? E escrevendo, porque isso grava, tá certo? Então você vendo, olhando, fazendo, falando em voz alta, porque a anatomia é isso, é você fazer sempre uma comparação, sempre uma analogia. Quando você vai decorar um nome, por exemplo, de uma pessoa, geralmente você conhece outra pessoa já com aquele nome. Então você sempre faz uma associação, para que você decore, né, e comece a ter mais autoridade, mais conhecimento e se prepara para prevenir as intercorrências. Tá certo? Então era isso que eu queria passar para você. Estude bastante, adquira os livros e seja um harmonizador que tenha domínio na anatomia. Um grande abraço e te vejo na próxima aula.